E tá definida mais uma fase da Série D. Agora a gente vai para a fase de oitava de finais. Tá bem pertinho pro acesso, hein? Vamos trazer agora um super resumo, também trazer já os confrontos da oitava de final e tudo que rolou na segunda fase. Então, bora juntos saber tudo sobre a Série D. Fala, meus amigos, carro-chefe aqui do canal. Vocês gostam muito da Série D, né? E claro, fase a fase, a gente vai trazer um super resumo de cada uma delas, né? A gente teve concluída a segunda fase e tivemos 16 equipes passando e 16 equipes ficando pelo caminho com os gigantes do futebol brasileiro, time que já foi vice-campeão brasileiro, sendo eliminado da Série D, né? Trazer agora um apanhado, o primeiro dos jogos, né? A gente teve a Aparecidense empatando, na verdade com o Maricá por 2-2, mas no agregado foi 4-3 e a equipe do interior de Goiás passou. Tivemos o misto, hein? Alô Cuiabá, o maior campeão do Mato Grosso, segue vivo na competição. Perdeu para a Lusa por 1-0, mas como tinha vencido o jogo de ida, acabou nas penalidades, passando pelo time do Canidé. E a Lusa já vice-campeão brasileiro, que foi lá em 96, né? Teve até um jogo contra o Grêmio, que foi a final. A Lusa ficou pelo caminho e vai seguir na Série D para 2026. Tivemos o Ceilândia vencendo o Água Santa por 1-0 e no agregado foi 2-1. O Barra fez 3-0, já havia vencido o jogo de ida por 1-0 e também avançou. Manauara venceu o Sampaio Corrêa e o Sampaio, que é campeão da Série B, campeão da Série C e campeão da Série D, está sem divisão para 2026 porque fez um péssimo maranhense e o pessoal lá de São Luís está bem triste com a eliminação do Sampaio, né? A Manauara fez 1-0, 2-1 no agregado e avançou. Inter de Limeira também 2-1 contra o Marcílio Dias. No agregado foi o mesmo placar, já que a ida foi 0-0, com destaque para esse golaço de fora da área, uma chibatada da Inter de Limeira para ser o gol da classificação. Já o Rio Branco do Espírito Santo, o maior campeão capixaba, fez 3-0 na Luverdense e também avançou. Tivemos o Altos vencendo por 3-1 o Independência do Acre, já havia vencido o jogo de ida, o time piauiense, e também avançou para a fase de oitava de finais. O Asa também venceu mais uma vez o Ferroviário, tinha vencido o jogo de ida, fez 2-0 e avançou. E o nosso querido Santa Cruz, hein, passou um sufoco danado para conseguir passar do Sergipe e avançar. Fez 2-1 na Arena Pernambuco, havia perdido o primeiro jogo por 1-0 e nos pênaltis passou pela equipe de Sergipe com a arena lotada, né? 40 mil pessoas lotando as dependências da Arena Pernambuco e o Santa Cruz tinha que passar, né? O Sergipe é um time bem querido, também teve um grande público no jogo de ida. A Série C, a Série B precisa de times assim, como o Santa, como o próprio Sergipe, times de torcida, times de camisa que vão engrandecer a competição e o Santa avançou. Tivemos o Goiatuba fazendo 2-1 no São José fora de casa e também avançou. E para fechar, o Manaus fez 2-0 no Imperatriz, que vitória do Manaus fora de casa, mas não adiantou nada. O Imperatriz tinha vencido também por 2-0 e passou nos pênaltis. Isso foram jogos de sábado, né? Já no domingo, a gente teve a Tuna Luz fazendo 2-0 sobre o Maranhão, mas como no jogo de ida, o MAC tinha vencido por 3 gols de diferença, o MAC também avançou. Tivemos o Cianorte goleando o Joinville por 4-0 e foi mais uma equipe aí que avançou. O jogo de ida foi um empate, o Cianorte do Paraná derrubou o Joinville, né? Um dos times tradicionais do futebol brasileiro, já teve jogando na Série A, já em pontos corridos, mas ficou pelo caminho. Tivemos o Central empatando por 2-2 com o Lagarto fora de casa, havia vencido o jogo de ida e também avançou. E para fechar, o América de Natal fez 2-0 sobre a equipe da Juazeirense, já havia vencido, foi um empate na verdade, né? Um empate de jogo de ida e o América de Natal avançou. Agora bora trazer para vocês 1-1 os confrontos da fase de oitavas de finais e também os prognósticos. Lembrando que esse chaveamento das oitavas de finais já foi definido já por tabela, né? Os confrontos são regionalizados ainda e quem avançar agora, as 8 equipes que avançarem, vão ter os confrontos para fase que vale acesso, que é as quartas de finais, definido pela classificação geral, em que o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. Essas equipes vão fazer os confrontos que vão valer acesso, mas tem essa fase anterior antes e bora trazer os confrontos para vocês ainda. Então, antes, né, se você gosta de camisa de time, tô deixando essa linda camisa do Santa Cruz, camisa belíssima, para você adquirir e comprar. O link dela tá tanto no comentário fixado, como também na descrição do vídeo. E sem mais delongas, bora falar da fase de oitavas de finais. Os confrontos são os seguintes, né? Bora começar com a galera mais do norte. Maranhão contra Central de Caruaru. As equipes aí que fizeram boas campanhas na primeira fase. E para esse confronto, né, a gente tem o Lacerdão, é a casa do Central, e o Maranhão joga no Castelão. E o Central, na minha opinião, ele, pela campanha que vem fazendo, entra com um pouco de favoritismo.
América de Natal contra Imperatriz, também o América fez uma grande campanha, o Imperatriz também, né, fez uma boa primeira fase, e o América, até pela solidez, também é uma equipe que eu apontaria como favorito desse confronto. Altos contra Santa Cruz, aí o bicho pega, né, a equipe do Altos fez uma grande primeira fase, o Santa também, o Santa teve dificuldade para passar, já o Altos foi uma passada de fase mais tranquila, digamos assim, mas pela camisa, pela força da torcida, eu acho que o Santa é favorito, deve passar. E para fechar a primeira leva de confrontos, que são a galera do Norte e Nordeste, temos Asa contra Manauara. O Asa fez uma grande primeira fase, para mim é um dos grandes favoritos para o acesso. Joga contra o Manauara, que também foi muito bem, mas o Asa eu acho com mais força. Então, na minha opinião, né, esses 4 confrontos eu acho que sobe, ou que passa, né? Central, América de Natal, Santa Cruz e Asa de Arapiraca. Depois vocês comentam aí se eu acertei ou se eu errei, né? Aparecidense contra Goiatuba é confronto goiano, confronto caseiro, e as equipes vão lutar por mais uma vaga na fase de quartas de finais. Eu chuto de Aparecidense até pela campanha, né? Foi uma das principais equipes da primeira fase. A melhor, acho que foi a melhor campanha da Aparecidense. Temos também o confronto entre Inter de Limeira e Rio Branco, aí sem prognóstico total. A Inter de Limeira também fez uma boa competição, o Rio Branco também. O Rio Branco é uma equipe de torcida, de camisa. Não é nem questão de opinião técnica. Eu gosto de equipes como o Rio Branco. Eu acho que o futebol capixaba merece mais equipes nas divisões principais. E eu vou de Rio Branco nesse confronto. Temos também Misto do Mato Grosso, que é o maior campeão mato-grossense, contra o Cianorte. O Misto também é outra equipe de camisa de torcida, é o maior campeão estadual. E o Cianorte lá do Paraná. Outro confronto sem prognóstico. Difícil até de opinar. Mas eu chuto Misto. Chuto Misto também. Eu gosto de equipes de camisa de torcida. E eu vou no Misto. Para fechar, temos Barra contra Ceilândia. O Ceilândia fez uma grande primeira fase, mas o Barra tem uma estrutura gigante. O Barra está se estruturando demais. A gente já falou até sobre o Barra aqui em outras ocasiões. É uma equipe que tem um trabalho excepcional, principalmente voltado para a base. E eu vou de Barra, é o meu chute para essa competição. Então, na minha opinião, bora lá. Central, América de Natal, Santa Cruz, Asa, Aparecidense, Rio Branco do Espírito Santo, Misto e Barra. Para mim são as 8 equipes que avançam. Eu já quero que você comente aí agora para você quais são as 8 equipes que vão avançar para a fase de quartas de finais. Lembrando que nesses confrontos, né, a gente vai ter essas 8 equipes que vão avançar, e como eu já disse antes, o chaveamento vai ser feito de acordo com a campanha geral da competição. Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra quinto. E TV, onde assistir os jogos, hein? A gente vai ter esses jogos gratuitamente aqui mesmo no YouTube, aqui mesmo na plataforma, no pessoal da Metrópolis. O canal Metrópolis adquiriu a competição, a Série D, e está passando todas as partidas da segunda fase de maneira gratuita aqui no YouTube. Louvar também o pessoal do Metrópolis por dar essa oportunidade para que o torcedor mais raiz, né, para que o torcedor que gosta do futebol e raiz, futebol que levanta grandes torcidas, mas não é tão, digamos assim, não é tão visto assim pela grande mídia, né? Acaba esquecendo a Série D, e o pessoal do Metrópolis está dando essa oportunidade para que o torcedor possa assistir as partidas. Obrigado, Metrópolis, eu como torcedor agradeço demais, e agora eu quero que vocês comentem aí quais são as 8 equipes que vão avançar, e no final a gente vê quem acerta, sem bater no coleguinha, sem xingar, mas bora opinar e bora conversar sobre futebol. Um abraço e até a próxima.